com condições de saúde relativas para estar aqui nesse lugar. Tudo isso é motivo de darmos graça com o Espírito Santo dentro de nós, que nos vai habilitar para entender o propósito de Deus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Bendito é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. E bendito é teu Filho Jesus, nosso Rei, em quem aguardamos ansiosamente a vinda. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, porque estamos aqui reunidos para aprender, Senhor. Te pedimos então graça, te pedimos a direção do teu Espírito, para que tudo aquilo que for ministrado seja apreendido pelo nosso coração. Abençoa os teus servos que estão aqui presenciais, abençoa aqueles que vão se beneficiar através da transmissão desta ministração, abençoa os que vão ouvir depois da gravação. Toda a tua igreja seja edificada na verdade. A mim, teu servo, dá graça para ministrar com fluidez, com tranquilidade e com muita clareza ao coração dos teus filhos. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Abençoa os que já chegaram. Abençoa se tiver vindo mais irmãos para cá. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, querido. Vamos lá. Vamos aprender hoje um pouco mais sobre geopolítica. A ideia é falar de profecia e geopolítica. Mas nem tudo tem profecia específica. Então vamos ter que entender isso pela geopolítica. Você vai entender. A abertura da lição: as vitórias bélicas de Israel, ou seja, as vitórias de guerra, da independência à guerra atual. Obviamente, como foi na semana passada, os assuntos são tão extensos, que não dá para falar tudo com pormenores. Então, o que nós vamos fazer? Uma panorâmica das guerras de Israel, uma panorâmica, amém? Não dá para entrar em todos os detalhes, meandros. Se quiséssemos estudar a miúde, teríamos que estudar guerra por guerra, se fosse esse o propósito. São várias guerras para estudar, então teria que estudar uma aula, uma guerra inteira numa aula, mas não vamos fazer assim. Vou dar a vocês algumas noções. E se ainda assim você se interessar de querer saber mais sobre aquela guerra específica de Israel, o que não falta na internet são vídeos, estudos, tem bastante material disponível. Amém? O que eu quero que vocês percebam nessa manhã é como Deus favorece o povo de Israel nas guerras. É extraordinário, irmão, é fantástico. Hoje nós vemos uma situação já consolidada de Israel como sendo, se não o melhor exército no mundo, um dos melhores. Mas nem sempre foi assim. Mesmo assim, Deus deu vitória. Então vamos aprender. Você vai entender vida real conectada com a palavra. Avance para mim, por favor. Quem está lá no comando. Por favor, Alexandre, obrigado. Nós vimos na última lição que Deus trouxe vários castigos sobre o povo judeu. Foi o sofrimento do povo de Israel, usando os inimigos de Israel como algozes, como aqueles que afligiram Israel. Contudo, eles sobreviveram e no tempo aprazado por Deus, para se cumprir uma soberana vontade, de Yahvé, usou as nações do mundo para conceder aos judeus um território delimitado na Palestina. Falamos nisso na semana passada. Quanto tempo já ficou fora da sua casa, irmão? Vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa. 19 anos? 19 séculos. 19 anos? 19 séculos. Desde o século I, ano 70, até o retorno no século XX, quando foi declarado o Estado de Israel em 1948. Então, olha quanto tempo Israel ficou punido, longe da sua casa. Mas Deus os trouxe. Isso já é uma prova de que Deus existe, de que Deus é fiel à sua palavra. Israel existe pela vontade de Deus, não foi assimilado nem destruído pelos outros povos. Muito bem. Lembro de ter comentado com vocês, por que foi favorável aos povos conceder que Israel voltasse para a sua terra? Por causa de quê? Por causa do Holocausto. Depois de 6 milhões de judeus mortos, é uma cifra muito alta, Tem guerras que começam e terminam, não chegam nem aos milhares, não chega a 1 milhão. Israel perdeu 6 milhões de almas, é muita gente. O mundo ficou sensibilizado pela causa de Israel.
E aí a ONU permitiu, na época, a Liga das Nações, permitiu que Israel voltasse para uma terra específica ali na Palestina, com um plano. Vocês vão entender por que até hoje tem guerra. Por que tem guerra agora do Hamas com Israel? Porque o plano das Nações Unidas falhou. A ideia nunca foi dar a Israel a terra e não dar nada para os palestinos. A ideia era uma partilha. Nós vamos deixar Israel voltar para essa terra, mas nós vamos também deixar uma boa parte de terra para os palestinos. Essa partilha que falhou até o dia de hoje. Os palestinos queriam partilhar e nada, é zero. Eles queriam a terra toda, que estava com eles, né? Era deles, é meio forte declarar. Israel não ficou 19 séculos fora? A terra não ficou deserta. Obviamente foi ocupada por povos, né, árabes muçulmanos. Obviamente, ficaram séculos ali. Eles se sentem absolutamente donos da terra. E do nada, no século XX, Israel toma um pedação da terra deles, pelo mandato da ONU. É isso que não desce na goela de nenhum palestino, nenhum árabe no mundo inteiro até o dia de hoje. Como é que não fizeram justiça os palestinos que já estavam lá? Nós vamos ter um intervalozinho, que semana que vem é aniversário da igreja lá no sítio, né? Inclusive, volto a afirmar, quem vai no passeio tem que dar o nome para o Diácono Valério. Temos que acertar isso essa semana, hoje de preferência. Vai ter um intervalo, então, no próximo domingo, não terá aula. No outro será dia 24 de dezembro, que tradicionalmente a igreja vai dar atenção a familiares no Natal, vai celebrar Natal. Mesmo que você não celebre, você dá atenção aos familiares. Então é provável que não tenhamos EBD e eu deva trazer o culto da noite para de manhã, para que à noite ninguém tenha desculpa que faltou porque estava com a família. Então vamos ter mais 2 domingos sem EBD. Quando é que volta a próxima aula? Janeiro. Depois que virar o ano, vai ter a próxima aula. Na próxima aula, eu vou mostrar o lado dos palestinos. É muito fácil você falar dessa história só por um ponto de vista, tomando partido de Israel. Mas e o outro lado? Estão falando de geopolítica, estão falando da vida real, temos que também mostrar o que os palestinos sofreram com o nascimento do Estado de Israel. Teve prejuízo para os palestinos? Muito prejuízo. Inclusive, de perda de propriedades que foram tomadas por Israel na guerra. Vocês precisam entender isso. Não adianta só ficar ouvindo as manchetes. Israel está em guerra com o Hamas. E não entender qual é a raiz disso tudo. Não entender por que é assim. Tanto ódio, tanta morte. Vocês têm que entender. Eu vou ajudar vocês a entender. Hoje nós vamos ver o lado de Israel vencedor. Na outra aula, já em janeiro, nós vamos ver o lado dos palestinos amargurados porque perderam. Nós vamos ver 2 lados da moeda. Vai ser muito importante, irmãos, vocês verem, conjugarem a aula de hoje com a 1ª de janeiro. Vocês vão ver os 2 lados. Amém? Então vamos lá. Israel chegou numa terra delimitada pela ONU para eles. O que aconteceu? Esse foi um grande milagre. Repatriar os judeus da dispersão de volta à sua terra. Foi o grande milagre de Deus trazer eles de volta. No entanto, naquela mesma terra, por séculos, habitavam etnias árabes, turcos, entre outros, que foram obrigados a ceder suas terras aos judeus, mas não sem conflitos. Para Israel renascer, houve guerra e o Senhor Deus agiu dando vitórias milagrosas a Israel. E é assim até hoje. Eu vou mostrar a vocês, nós vamos falar de guerra hoje. Guerras. Pastor, que coisa chata ficar estudando guerra. Não, presta atenção. Não são guerras normais. Humanamente falando, Israel não podia ter vencido. Tem sobrenatural nessa guerra, irmãos. Nessas guerras, no plural. Hoje é um outro contexto, mas quando Israel nasceu, não tinha como Israel prevalecer. E prevaleceu. Então nós vemos aí que Deus está protegendo Israel até que se consuma
o tempo aprazado por Deus para a derrota deles no Gog e Magog. Nós vamos chegar lá, nós vamos estudar isso também. Chegar lá no Gog e Magog, mas por enquanto Deus está protegendo. A Liga das Nações, Guerra da Independência. Como é que nasceu o Estado de Israel? Vou passar muito rapidamente por esse detalhe, porque tem alguns vídeos nessa edição aqui da nossa IBD, e o primeiro vídeo tem quase 10 minutos, então eu preciso que vocês prestem atenção, tá bom? E no próprio vídeo, agora já documentado, né? Já estamos numa época que dá para documentar as coisas, filmar. No próprio vídeo da época, vocês vão ver como é que foi essa vitória extraordinária de Israel contra os outros povos. Para entender o aspecto político que pavimentou a repatriação dos judeus à terra da Palestina, precisamos entender o contexto pós-Primeira Guerra Mundial. 1914, 1918. Teve a Primeira Guerra antes da Segunda, né, irmão? Isso é tão óbvio, né? Primeira Guerra Mundial. Amém? O que vocês ainda não têm, talvez, de conhecimento, precisa saber. Quem dominava a terra da Palestina nessa época? O Império Turco-Otomano. Por séculos, o Império Turco-Otomano foi um dos maiores impérios da Terra. Um dos maiores impérios da Terra. Foi o Império Turco-Otomano. A origem dos turcos, tem que pesquisar a raiz deles. Mas olha só, os turcos prevaleceram por muitos séculos. Foram derrotados na Primeira Guerra Mundial. Quando os turcos foram derrotados, a antiga Liga das Nações tomou a administração da Palestina dos turcos e começou a administrar aquela terra toda, aqueles povos todos. Entendeu? Saiu da mão do Império Turco-Otomano e veio para a Liga das Nações. Aí coube ao Reino Unido assumir o protetorado sobre a Palestina. Simplesmente os derrotados, o Império Turco-Otomano derrotado, não mandou mais nada na Terra Santa, e a Liga designou a Inglaterra, o Reino Unido, para ser governante da Palestina. Olha como é que funcionam as coisas, irmão. Olha como é que funcionam as coisas. Quem deu essa direção foi a Liga. Os povos que estavam lá não puderam fazer nada, senão aceitar essa designação. A Liga, depois vem um outro nome para essa Liga, depois ela é extinta e começa a ONU. Mas é basicamente um organismo semelhante, né? Essa coligação de países dominantes. Depois que terminou a Primeira Guerra, esses países dominantes resolveram qual seria o destino da Palestina. Eles que resolveram. E aí ficou o protetorado do Reino Unido. O Reino Unido estava governando a Palestina com a ocupação de soldados e tudo mais. Não, tem uma variação. No começo a Liga tinha poucos países, mas eram países poderosos, fortes, né, que ganharam a guerra. Hoje é muito maior as Nações Unidas, mas no começo eram menos países. Tá certo? Então, olha só, ficou o protetorado sobre a Palestina de 1920 até 1948, quando então surgiu o Estado de Israel. Ficou, olha, 28 anos na mão da Inglaterra, do Reino Unido, com o mandato da Liga das Nações. Liga das Nações. Desde 1917 já vimos da parte dos britânicos, dos ingleses, a intenção de conceder um lar nacional judaico. O que favoreceu surgir o Estado de Israel naquela época? Que a própria Inglaterra já tinha vontade de deixar Israel ter o seu Estado. Então é mais antigo do que o próprio nascimento do Estado. O plano da partida da Palestina foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora já não é mais Liga, agora é Nações Unidas, a ONU. Foi aprovado no dia 29 de novembro de 1947. Amém? Eu coloquei um texto aqui. Como eu disse, é difícil achar textos específicos para movimentos políticos na Terra. Movimentos políticos, movimentos de guerra. Mas existe um espírito por trás disso, não é? Para essa aceitação do nascimento do Estado de Israel. Quem é que move essas coisas, irmãos? Quem é que move?
Será que são só os homens que resolvem as coisas na terra? Não. Quem é que permite que isso aconteça? Quem é que move os corações para que a vontade seja estabelecida? Para que Israel voltasse a ter uma terra? Quem foi que moveu? Deus. Mas Deus vai contra o livre-arbítrio humano? Não. Porém, Deus move os homens como Ele quer. Entenda isso em nome de Jesus. Quando Deus tem um propósito, um projeto, os homens são meros peões nesse projeto. Querendo ou não, até os malignos ajudam. Estão entendendo o que eu estou falando? Existe uma vontade soberana de Deus. Os homens pensam que estão agindo por conta própria. Mas até na autonomia deles, Deus tem ingerência. Deus vai mover para as coisas acontecerem do jeito que Ele quer. E os homens vão estar achando que estão fazendo sua própria vontade. Olha o que diz esse texto maravilhoso de Daniel 4,35. Está bem grandão para todo mundo ler. Vamos lá? Lê comigo. Todos os moradores da terra são por Ele, Deus, reputados em nada. Quem que são os moradores da terra? Todos? Diante de Deus? Nada. Vácuo, vazio, zero à esquerda. É a palavra que diz, vamos lá, reputados em nada. E segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele opera com o exército do céu, seres angelicais, e os moradores da terra. Segundo a sua vontade, Ele opera, Deus opera com os anjos e na terra com os homens, moradores da terra. Vamos ler o finalzinho. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Quem pode impedir o projeto de Deus? Ninguém. Não tem ser humano na terra que possa impedir. Nem os anjos. Deus opera com os anjos no céu e opera com os homens na terra, com os moradores da terra. Quem disse isso foi Nabucodonosor. Depois de ficar maluco, comer capim pela raiz, aí ser restaurado, ele reconheceu. O céu governa. Ele reconheceu. Ele era um grande líder na terra. Mas ele declarou, o céu governa. Quem reina é o céu, não é os homens aqui na terra. Aí ele declarou essas palavras. Deus move como Ele quer. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Então, o fato de Israel ter voltado agora no século XX e as Nações Unidas ter promulgado que eles tivessem um pedaço de terra lá de novo, foi mão de Deus. Porque se não fosse assim, olha bem o que ia acontecer. Se Israel tivesse espalhado no mundo todo, como antes da Segunda Guerra, e ainda não tivesse voltado para a sua terra, uma série de profecias não ia se cumprir e Jesus ia voltar daqui uns 100, 150 anos ainda. Sabe por que Jesus não vai voltar daqui a 100 anos? Porque Israel já voltou há quase 80. Sabe por que Jesus não vai demorar mais tanto tempo? Porque o mundo está se movendo para cumprir profecias na terra. Então, nós não temos um cenário longínquo para a vinda do reino. Pelo contrário, as peças já estão no lugar, inclusive Israel. Se Israel não estivesse lá na Palestina hoje, irmão, nós íamos todos aqui morrer, passar para o paraíso e não ia nem ter esperança de vinda de reino. Mas Israel está lá. Amém? Cumprindo o cronograma de Deus. Avança para mim, vamos lá. Aqui a promulgação do Estado de Israel. No dia 14 de maio de 1948, acabou o mandato britânico que retirou sua ocupação militar. Quem quiser aprofundar depois veja, é muito interessante. Um país que ficou 28 anos sob o governo britânico, com soldados britânicos na Palestina, no dia exato da proclamação do Estado de Israel, todo o exército britânico montaram nas suas viaturas e meteram o pé, foram embora. Só que causou o quê? Um vácuo de poder. Israel ainda não era organizado o suficiente para assumir um país. E aí sai toda a parte militar da Inglaterra, daquela terra lá. O que aconteceu? Um vácuo de poder. Israel tinha que agora assumir um país
se organizar e depois, né, ia sentando direitinho, fazendo eleições, colocando pessoas em lugares chaves ali no seu governo. Teve tempo para nada disso. Assim que os caminhões e tanques da Inglaterra saíram da terra, começou a guerra dos árabes contra Israel. Foi no dia seguinte. Não teve um prazo de 1 mês para se organizar, 2 meses, 6 meses. Foi 24 horas. Saiu os britânicos, guerra. Vamos matar esse Estado judeu antes que nasça. Qual era a ideia? Vamos dar uma abafa em Israel. Não vai ter Israel nessa terra. Antes que se organize. Nada, não tinha nem exército. Sobrenatural. Israel não tinha um exército formado, não tinha roupas de exército padronizado, não tinha nada. Como é que era antes ali a ocupação? Armamento teve, mas pouco, bem pouco. Não tinha era gente treinada. O mais engraçado é que Israel não tinha gente treinada para pegar em arma. Eram colonos, irmãos. Vocês já ouviram falar dos kibbutzim? Os kibbutzim eram cooperativas de fazendeiros. Israel antes estava colocando alguns fazendeiros ali já, movimento sionista, vinha alguns fazendeiros. Fazendeiro, que cuida de gado, que cuida de campo. Não militar. Não sabe pegar em arma. Então foi extraordinário, porque os árabes viram no vácuo de poder a oportunidade para matar o Estado de Israel no nascedouro. Só que Israel não morreu. Pelo contrário, prevaleceu. Agora, quantos ele prevaleceu, que é extraordinário. Um Estado que não tinha nem seu exército formado ainda. Como é que foi vitorioso contra vários exércitos inimigos ao mesmo tempo? Não foi um de cada vez igual o Hamas, não, irmãos. Quando o Estado de Israel nasceu, houve uma coligação de países árabes que invadiram de todos os lados para acabar com Israel. É muito interessante, é sobrenatural. Então foi aqui promulgado nessa data aí, em maio de 48, e assim que o mandato britânico pessoal saiu de lá, os exércitos do Egito é um grande inimigo de Israel. Egito encabeçando, Síria, não está lá ainda aquela briga na Síria aí, até hoje? Iraque, Jordânia, Líbano, Arábia Saudita. Só esse paíszinho fraquinho aí. Fraquinho, irmão? Tudo consolidado com seus exércitos, ao mesmo tempo quiseram acabar com Israel. Antes que Israel existisse como nação. Entraram por várias frentes, por todos os lados, contra o autoproclamado Estado de Israel. O milagre foi que mesmo com o menor número de combatentes, muitos colonos, fazendeiros, os judeus não só prevaleceram, como também anexaram mais territórios. Não só eles venceram uma guerra impossível de vencer, como eles conquistaram mais terras nessa guerra. Se a ideia original da ONU era dar tanto de terra, com essa guerra que eles não provocaram diretamente, eles ganharam mais terra ainda. É Deus purinho no negócio. Bota aí para mim, por favor, Varão. Mais um. Agora... Uma grande coalizão de países, formada por forças do Egito, do Iraque, da Síria, da Transjordânia, do Líbano, da Arábia Saudita, do México. Não é interessante, irmãos? Eu não gosto de documentário de guerra. Você entendeu mais ou menos o que aconteceu? Deu para entender? Está muito bem documentado e narrado, né? Diga se ia falar alguma coisa. Vocês perceberam que o Egito veio com toda a força pelo sul, crente que ia destruir Israel, e no final sofreu inúmeras baixas, e foi derrotado pelo Estado de Israel, que não tinha nem exército constituído, não tinha nem uniforme, não tinham blindados, irmãos. Tiveram que arranjar depois com a Inglaterra, montar blindado em cima da guerra, não tinha. E mesmo assim Israel venceu. Um monte de país invadiu e Israel venceu. Não tem explicação humana para essa vitória. Não há explicação humana que
nem que Israel fosse mais estrategista. A desproporção de exército era muito grande. Vocês percebem que o número de baixa do lado deles é muito maior do que de Israel. Não queria guerrear. A ideia de Israel é: nós vamos entrar aqui nessa terra, vocês fiquem com a sua terra, de boa. Não quiseram, vamos guerrear. Perderam mais território. Israel nem estava pleiteando os territórios que eles tomaram dos árabes, porque os árabes atacaram Israel. Eu vou mostrar isso a vocês. No começo, quem deu apoio a Israel foi a própria Inglaterra, né, mandando os blindados. Mas depois vai entrar no contexto a Rússia, vai entrar os Estados Unidos. Vou mostrar isso, é mais à frente. Na época da Guerra de Independência, meio que a ONU falou assim: se virem, entendeu? Tentaram mediar acordo de paz, mas na verdade tiraram a Inglaterra e deixaram. Vocês se peguem aí e resolvam. Ainda não, mas vai ter. E eu vou mostrar isso a vocês agora. Amém? Nós estamos em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi quando Israel nasceu como Estado. Primeira guerra contra inúmeros oponentes, vencida. Vencida, ainda vitoriosamente, conquistando mais terra. Só que isso não desce com ela abaixo dos vencidos. Desce, irmão. Além da derrota, perderam mais território. Que é onde Israel consegue invadir para vencer os inimigos, ele estabelece ali o seu domínio. Por que a ONU está muito agitada hoje? Porque Israel pode voltar, porque já no passado já teve domínio sobre ali a faixa de Gaza. O que a ONU não quer hoje? Israel está dizendo que vai só matar os líderes do Hamas, o pessoal do Hamas. Mas pode fazer mais do que isso. Israel pode anexar de novo a faixa de Gaza para o Estado de Israel. Entenderam? A luta é por terra. Sempre foi, desde o começo, e continua sendo uma luta por terra. Terra é precioso. Espaço de terra é precioso. Mas não tem esse aspecto só espiritual, não. É prático. Vocês vão ver que é uma questão prática. Porque Israel precisa de terra para manter o seu Estado, para assentar os colonos judeus. Entenderam? A luta é por terra. Pois é. A faixa de Gaza é um lugar estratégico. É no mar, né? Tem saída para o mar Mediterrâneo. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Essa foi a primeira guerra. Eu gastei mais tempo com ela. Eu mostrei a vocês um vídeo maior. As próximas guerras eu vou reduzir. Quem quiser se aprofundar, volto a dizer, tem material vasto na internet. Vou dar agora uma panorâmica. Mas não posso deixar de avançar na lição sem ver o aspecto sobrenatural. Não é sobrenatural um Estado que nasceu do nada, sem exército constituído, sem blindado, sem invadir de todos os lados e ainda vencer a guerra? É muito sobrenatural. Poderia ser ali o começo do fim. Mal começar e já acabarem com Israel. E não estaria hoje Israel ali onde está. Mas Deus interveio. Quando Deus quer dar vitória, parece até jargão pentecostal. Quando Deus quer dar vitória, não importa se com muitos ou com poucos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Né? Mas a frase é pertinente, irmãos. Eu, quando escrevi, já sabia que vocês iam pensar assim. Mas eu escrevi essa frase porque ela é pertinente. Quando Deus quer dar vitória, não importa nem com pouco nem com muito. É o que Jonatas disse, né? Lembra de Jonas, amigo de Davi? Ele subiu uma ribanceira assim, lutando contra um monte de soldado inimigo, e falou pro escudeiro dele: ó, se Deus quiser o livramento, dá com pouco, dá com muito. Não interessa quantos oponentes tenham. Esse princípio foi colocado nessa guerra. Nem com pouco, nem com muito, como Deus quer. Isaías 60, 22, vamos ler? Quem quiser. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor Yahvé, a seu tempo, farei isso prontamente. É uma frase muito forte de Deus, né? Na boca do profeta.
Eu faço um vira mil. Um vira mil. Eu faço no tempo oportuno de Deus, do mínimo de um grupo pequeno, uma nação forte. Isso aqui é muito significativo, que não é à toa que Israel prevalece. Tem Deus no negócio. Essa passagem aqui é escatológica, não diz respeito à vitória de 1948. Eu coloquei esse texto aqui para que nós possamos entender o modus operandi de Deus. Como é que Deus opera? Todo mundo está entendendo? Esse texto não tem a ver com 1948. Pelo contrário, isso aqui vai ser depois da batalha do Armagedon. É um texto escatológico. Porém, mostra como é que Deus opera a favor de Israel. Estão entendendo? É só a ilustração? É só uma ilustração de como Deus opera. Então, leiam comigo, por favor, Zacarias 12, 5 até o verso 8. Não tem muitos textos nessa lição, porque estamos mostrando guerras. Mas esses aqui são interessantes para ver o coração de Deus. Vamos ler comigo? Então, os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porém, os chefes de Judá, como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha, eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. Olha que legal essa profecia. Israel ainda vai vencer assim ainda. Amém? Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Então não adianta que Jerusalém permaneça para sempre. Verso 8. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. Será um grande, né? Será valente. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Que promessa extraordinária, né, irmãos? Por isso existem alguns pastores e líderes fazendo comentário na internet, em vídeos, que Israel não vai perder nenhuma guerra. Fiquem tranquilos, Israel nunca vai perder. Isso não é fato. Isso não é fato. Existe uma guerra que Israel tem que perder, está profetizado que vai perder. A batalha de Gog e Magog, a invasão que vai vir do norte. Está profetizado, não tem como mudar. Depois Deus vai dar vitória a Israel? Vai. Mas primeiro tem que ter uma derrota, uma invasão pelo norte. Vou contextualizar isso quando chegarmos nessa lição. Tá bom? Então, eu antecipei esse texto, que não é para esse momento, só para você entender que Deus dá força a Israel. Protege e dá força a Israel. Depois da Guerra da Independência, passaram-se alguns anos, veio a Guerra de Suez com o Egito. De novo, o Egito é o primeiro agressor. Presta atenção que um grande inimigo de Israel é o Egito. Ok? E Israel com seus aliados. Agora Israel vai ter aliados. Aquilo que a irmã perguntou, a irmã Marta. Agora tem gente de um lado e do outro. Não é só os árabes contra os israelitas. O canal de Suez é isso aqui na foto aqui, irmãos. Estão vendo aqui, ó? Existe esse estreito lá que liga... se eu não me engano, ali o pedaço do Egito, que é nordeste da África, com o mar Mediterrâneo. Aqui passam navios comerciais. É uma rota de escoar pelo mar, escoar os produtos, escoar as riquezas, não é isso? Fazer importações, exportações. Então, para Israel, isso era um canal também que Israel passava com seus produtos. Fundamental para um país novo que está se consolidando. Aí o Egito o que fez? Como perdeu a guerra de 1948, começou a bloquear Israel de não passar aqui no canal de Suez. Pronto, guerra. Deu guerra de novo. Não é implicância, é ódio mesmo. Entendeu? Não é que implicância, não gosto, não, é ódio arraigado e totalmente arraigado. Guerra de novo. Saiu até nos jornais aqui da época que o Estado de São Paulo está falando dessa guerra aqui de Israel.
Isso é 1956. A maioria de nós não era nascido. Só alguns poucos. Ah, ele já era nascido. Ele levantou a mão ali. A maioria de nós não era nascido. O canal de Suez é isso aqui, ó. É um estreito de mar que vai entrando pelo continente como se fosse uma vala. E corta ali para sair do outro lado no mar Mediterrâneo. Em 1956, o Egito nacionaliza o canal de Suez. Importante rota do comércio entre o Mediterrâneo e o Oriente. Israel com apoio francês, aí um aliado de Israel agora. Apoio francês e inglês, já teve na Primeira Guerra o apoio inglês, declara guerra aos egípcios, que saem derrotados. De novo, os egípcios foram derrotados. A ONU determina que Israel desocupe as áreas do Egito. Israel não começou de novo a guerra. Quem começou foi o Egito, e o Egito tomou outra costa bélica, e Israel dominou terras no Egito. A ONU, não pode, devolve a terra. A ONU fica tentando fazer mediação entre os dois lados. Pois é. Mas quem começa a agressão não é Israel. Quem começou das duas vezes foi o Egito. Todo mundo entendeu isso aqui? Foi a Guerra de Suez. Avança aí para mim. Quem quiser mais detalhes, entra lá, vê o número de baixa, vê como é que foi, quantos dias durou, como é que venceu. Aí chegamos na Guerra dos 6 Dias, irmãos. Essa, como a Guerra da Independência, é uma das mais importantes. Então vamos gastar um pouquinho mais de detalhe nessa aqui. A Guerra dos 6 Dias já é em 67, um ano antes de eu nascer. Então lá se vão 56 anos. Essa guerra aqui é importante demais. Foi uma vitória extraordinária de Israel. Agora, já não é mais aquele Israel do começo, sem exército constituído, sem blindar. Passaram-se alguns 56, aqui 67, quase 20 anos, 19 anos. Israel agora já tem mais poder militar. De novo, entenda como é que funciona o negócio lá naquela área. Os inimigos de Israel resolvem que vão atacar Israel. De novo. Só que uma coligação de inimigos. Ninguém vem no mano a mano, só um contra um. Nunca é um contra um. É um monte contra Israel. É essa a desproporção. Quase 20 anos depois da guerra contra países árabes coligados, em 1967, Israel empreende uma nova guerra contra múltiplos inimigos. E, olha, vamos contar ali os inimigos de Israel nessa guerra aqui, ó. Sempre o Egito primeiro. Egito, Síria, Jordânia, Iraque, com apoio do Kuwait, Líbia, Argélia, Sudão, Paquistão, Tunísia. Já passou de 10, irmão. Marrocos, que eu pulei. Já passou de 10. 10 contra 1. Lógico que Israel, na guerra de Suez, já tinha apoio da Inglaterra e da França. Agora são 10 contra Israel. Essa guerra é muito interessante porque vai entrar outras forças por trás. Tem os que vão para a batalha, tem os que dão munição. Tá certo? Em resposta ao Egito, que mobilizava seu exército no Sinai, Israel fez o primeiro ataque preventivo. Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão, por favor. Se você quiser entender um pouquinho de geopolítica, entender essa expressão. O que é um ataque preventivo? É tomar a iniciativa de bater antes de apanhar. Você está entendendo? Você já sabe que vai vir guerra por aí. Já sabe, já está vendo a movimentação dos inimigos para atacar. Vai esperar atacar? Ataca primeiro. Essa expressão de guerra preventiva está sendo usada muito modernamente agora também, quando um país quer desmobilizar o outro. É a guerra preventiva. Já sei que vai ter guerra, então vou atacar primeiro. Vou lá e destruo eles primeiro. Enquanto eles ainda estão se organizando, eu vou lá e destruo. E foi isto que Israel fez.
com uma vitória tão esmagadora, Israel destruiu a maior parte dos aviões dos inimigos no solo ainda. Eles não esperavam. Antes que decolasse com seus jatos, Israel veio e destruiu todos, a maior parte. Deixou eles sem nada, deixou sem aparato de aviões e destruiu seus aeroportos, suas pistas de pouso, destruiu tudo. Não tiveram como botar avião no ar. Israel não é fácil não, irmãos. Tem um lado divino, mas tem um lado de uma sagacidade, uma esperteza, de uma tenacidade muito forte em Israel. É um povo estratégico. Vocês entendam uma coisa. Israel sabe que se demole, acaba o país. Eles não vão ter piedade. Eles não vão parar antes de exterminar totalmente o povo de Israel. Então Israel não tem outra solução senão defender a sua própria existência. É diferente a guerra da Rússia com a Ucrânia. Vai acabar num armistício, daqui a pouco vai ter acordo de paz aí daqui a pouco entre a Rússia e a Ucrânia, mas a Rússia não quer acabar com todos os ucranianos, não é isso? A Rússia quer anexar território, quer governar sobre os ucranianos, mas não exterminá-los totalmente. É diferente. Os povos inimigos de Israel não querem só governar Israel, eles querem acabar com Israel. Não pode sobrar judeu vivo. É uma questão de sobrevivência da própria raça. Os israelitas, eu conversei com um israelita nascido lá em Jerusalém, o Shami, ele declarou que a geração dele não aceita nem pensar em sofrer o que sofreu na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. Eles têm uma frase que eles dizem, nunca mais. Essa frase está no coração de uma geração inteira de israelitas. Nunca mais. Nunca mais é nunca mais. Israel nunca mais vai se deixar subjugar. Entenderam qual é o espírito da coisa? Então vamos ver essa guerra aqui muito importante. Aqui tem uma ilustração dos jatos israelenses destruindo na pista os aviões que não decolaram dos inimigos. Foram pegos de surpresa. Em resposta ao Egito mobilizar seu exército, fez um ataque preventivo, destruindo metade das forças aéreas dos árabes, ainda em solo. Os blindados israelenses repeliram todas as forças inimigas por terra, derrotando-as. O Estado judeu triplicou o seu domínio territorial. Então entenda, cada guerra que Israel entra, não é para voltar para o tamanho que era antes. É para aumentar seu território. Irmãos. A guerra tem um objetivo: anexar mais terra. Vencidos os inimigos, Israel vai só alargando as suas tendas, como ela colocou biblicamente. Mas é na base da guerra, Porque as galera que está lá não quer sair, não. O pessoal quer sair de onde está? Nem querem sair, pelo contrário, querem tirar Israel de lá a todo custo para retomar o que era deles. Não tem jeito, irmão. A humanidade, as Nações Unidas, os países desenvolvidos, G20, eles não têm como, eles não têm uma matemática, uma estratégia histórica que eles podem fazer. Existe esse plano aqui, se nós fizermos isso, acaba essa guerra. Não tem como. Não existe estrategista no mundo que acabe essa guerra. Porque junto com essas invasões, tomadas, derrotas, tem um ranço de mágoa muito grande, de ódio. Eu não coloquei tudo aqui, não dá para colocar numa aula de 1h30, 1h40, mas eu tenho um vídeo guardado no meu computador, que um pai palestino leva a sua criança, seu filhinho de 2, 3 anos, 4 anos, leva assim perto do muro de Israel e manda o garoto pegar uma pedra e tacar no muro. É simbólico. É cultivado no coração dos palestinos ódio contra Israel desde a mais tenra infância. Entenderam? É coisa ridícula. Vê uma criança levada pelo pai assim na fronteira, a criança pega uma pedra e taca assim para o lado de Israel. É simbólico. Essa criança vai crescer com esse ódio no coração.
Israel tem que ser morto, tem que tirar Israel do mapa. É o que dizem muitas mesquitas lá naquela área, irmão. As pregações lá dos palestinos nas suas mesquitas é essa. É guerra santa, é jihad. Vamos acabar com Israel. Israel tem que morrer. Isso é pregado. Isso é pregado nas mesquitas. Vocês virem alguns vídeos, é impressionante. Então vamos lá. Israel triplicou o seu domínio territorial. O Egito perdeu a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, a famosa faixa de Gaza. Israel anexou aqui, ó, nessa guerra dos 6 dias. E a Península do Sinai, que é uma grande faixa de terra. Se a Península do Sinai tivesse ainda hoje com Israel, Israel estava quase com o dobro de território. E a da Síria foi amputada das colinas de Golã, as famosas colinas de Golã ao norte. E a Jordânia perdeu a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, destacando-se o significado simbólico da captura da cidade santa, a Velha Jerusalém. Só numa atacada só nessa guerra dos 6 dias, e não foi uma guerra de meses. Vocês viram que teve guerra ali que levou anos. Em 6 dias, 6 dias de uma semana, Israel triplicou seu domínio. Não foram 6 meses, não foram 6 anos, foram 6 dias. Dominou a Península do Sinai, dominou as colinas de Golã, dominou a Cisjordânia, capturou Jerusalém. Jerusalém está lá hoje no governo de Israel desde 67. Antes estava na mão dos árabes. Israel simplesmente foi lá e tomou na base da guerra Jerusalém. Por isso a ONU até hoje não aceita que Israel diga que Jerusalém é capital de Israel. A capital de Israel atual é Tel Aviv. Por que a ONU não aprova? Lembram-se quando, no governo anterior, Jair Messias Bolsonaro falou que ia botar uma embaixada lá em Jerusalém? O Donald Trump falou a mesma coisa em alguns outros países? A ONU é absolutamente contra. Porque isso reforçaria a ideia de que Jerusalém é de Israel. Só que a ONU não aceita que Jerusalém seja de Israel. Israel ocupou Jerusalém. Tomou na base da guerra. A ONU não aceita até hoje. Entendam? Entender geopolítica é não ficar boiando quando você vê esses movimentos lá da guerra. Você entende por quê? Por que está sendo essa guerra? Por quê? Domínio territorial. Amém? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Estou falando muito complicado? Está tranquilo? Como é que está? Está tranquilo até aqui? Muito bem. Aqui Jerusalém tomou... Israel tomou Jerusalém para si. E está lá governando até hoje. Tem até, ó, capa da revista Manchete aqui do Brasil, ó, sobre a Guerra dos 6 dias. Professor, as Nações Unidas tinham um componente do quê? Não, a Nações Unidas não pode fazer isso não, irmão. As Nações Unidas é para mediar, não tem isso. Tinha componente, tem povos árabes ligados às Nações Unidas. Mas quando eles vão lá reclamar, o que acontece quando eles vão lá reclamar? Eles são ouvidos? Quem é que manda? Vocês já aprenderam isso aqui nessa igreja. Quem é que manda lá nas Nações Unidas? Quais são os 5 países que mandam? Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Só esses. Ninguém mais manda. Qualquer um desses. E vão chegar lá com um monte de reclamações. Os países mandatários vetam e acabou. Por enquanto, a estátua de Nabucodonosor só tem 5 dedos. Por enquanto, o último reino, que são 10 chifres, só tem 5. Mas daqui a pouco vai sumir mais 5. Por enquanto, são esses 5 países que definem o que a ONU faz e o que a ONU não faz. Amém? Entenderam? não funciona igual a OTAN, que o país atacado tem todo. A OTAN é uma aliança militar. OTAN é uma aliança, o Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar. A ONU não funciona assim. Ela é um organismo, entre aspas, para resolver conflitos, para abençoar todo mundo, entre aspas, para distribuir comida para a humanidade toda, entre aspas. Muito entre aspas, aspas.
A ONU parece um organismo abençoador da humanidade, mas é globalista, esquerdista, tendenciosa. Ali tem interesses vários ali na ONU. Corrupta, entendeu? Não olha para a ONU como uma entidade boa. Não é. Não é. Ela tira essa onda de... Parece, mas não é. Essa onda de moralista. Mas estude sobre a ONU, para você ver. É uma falsa paz, é uma falsa tudo, né? É falsa tudo. Tem uma agenda terrível. Liberação do aborto, homossexualismo e outras coisas mais. A agenda da ONU é terrível. Dá uma olhadinha, procura na internet a agenda da ONU. Se eu não me engano, ela tem um nome, essa agenda. Agenda 2030. Agenda 2030. Joga lá no Google. Agenda 2030 da ONU. Você vai ver quais são as propostas. Terríveis. Tudo pavimenta o reino do anticristo. A ONU pavimenta o reino do anticristo. Avança para mim mais um, falando. Cerca de 500 mil israelenses em assentamentos. Pela Convenção de Genebra, eles são considerados ilegais. E depois de 5 décadas de ocupação, Avança para mim, por favor. Nessa guerra, anexou tanta terra, e aí, o que acontece? Nessas terras anexadas, Israel vai construindo vilas. Só que são vilas dos palestinos. Viram ali a razão de 500 mil israelenses para 3 milhões de palestinos? A terra é dos palestinos, mas Israel vai lá, domina, bota seus exércitos e manda construir. Constrói, vamos lá, agora é tudo meu aqui, vamos construir. Só que o povo palestino não aceita esses assentamentos nem a pau. E a Convenção de Genebra também não reconhece. Então, para o mundo, Israel é invasor da terra da Palestina. Para o mundo. Por isso vocês vão ver aqui discurso esquerdista nesse país dizendo a favor dos palestinos, dizendo que Israel está errado e que é invasor da terra que estão ocupando lá. São os opressores de Israel. Com vilão. A própria notícia tem tendência a mostrar que Israel está errado, porque dominou militarmente e mandou construir vilas judaicas. Então, para o mundo, para a ONU, Israel é o vilão. Entenderam? Mas para Israel é vital que eles aumentem seus territórios. Eles ganham na guerra, botam mais gente lá. E aí dá ruim, né? Quando aí o povo que está oprimido, o povo que está se sentindo lesado, está prejudicado, se enche de raiva e vai lá e ataca Israel. Pois é. Mas não é aceito isso pelos organismos internacionais. É mais ou menos o que vai acontecer, se acontecer, agora na Guiana. Vocês estão sabendo que pode ter guerra agora, dentro de pouco tempo aqui na América do Sul, aqui nossos vizinhos? É uma pedra não pegada. Se acontecer do Maduro mandar tropa, no papel, o Maduro já anexou parte da Guiana Francesa. No papel, fizeram um plebiscito e queremos a terra de volta. Só que para entrar na terra da Guiana Francesa tem que passar pelo Brasil. Aí é que está o entrave. Só que Maduro é amigo do presidente aí, o Molusco. Eles são amigos, esquerdistas. Gêmeo. Aí fala assim, libera aí que eu passo aí rapidinho na tua terra e entro lá. Não pode. Por enquanto o mundo está dizendo, não vem não. Porque para invadir a Guiana tem que passar pelo Brasil. E agora? O Brasil vai deixar? Irmão, o negócio é sério, irmãos. Olha para cá, só para você ter uma ideia, vou passar bem rápido por esse quadro aqui, das derrotas dos povos coligados contra Israel. Nessa guerra que Israel venceu em 67, tem aqui um score. Olha só, do lado de Israel, 264 mil soldados. Do lado do Egito, do lado ali dos países que entraram nessa guerra, todos eles, olha só, do Egito, só do Egito, 240 mil soldados, quase o mesmo número de Israel.
Depois, da Síria, Jordânia e Iraque somados, mais 307 mil soldados, que vai perfazer 547 mil. 547 mil da coligação contra 264 mil. É quase o dobro. Ainda assim, Israel vence. 300 caças de Israel. Olha quantos caças tem desses povos coligados. 957. É mais de 3 vezes o número de caças. Aqui de tanques, Israel tinha 800. Do lado de cá, 2.504 tanques. E ainda assim perderam. É demais, a comparação é absurda, irmãos. Olha, vamos ver os mortos. Do lado de Israel, de 776 a 983 mortos. Nem 1.000 mortos, não é? Do lado de Israel, nem 1.000 mortos. Essa guerra dos 6 dias. Vamos ver o lado dos inimigos. 15 mil mortos. 15 vezes mais do lado do inimigo. Aqui nem 1.000, aqui 15 mil mortos. Feridos, 4.517 do lado de Israel. Feridos do lado daqui dos árabes, 45 mil. É muito discrepante essa guerra. Aprisionados, caças abatidos, blindados perdidos. Já perdeu 400 blindados. Eles perderam muitos tanques e de caça perderam 452 mil. Agora, o que a irmã tinha perguntado sobre os apoios, né? Vocês sabiam que nessa guerra, quem estava do lado dos inimigos de Israel? Cuba, aqui nas Américas, né? Cuba era um dos inimigos de Israel e o outro grande inimigo de Israel, a União Soviética. Naquela época não era a Rússia somente, era a União Soviética. Lembra que a União Soviética era enorme, abarcava vários países e depois foi desmembrado? Naquela época era a União Soviética, estava dando apoio aos árabes, junto com Cuba. O que Cuba tem a ver com o Oriente Médio? É comunismo. Apoio comunista. E ainda assim, em 6 dias, Israel acabou com tudo. É demais. É discrepante, mas é surreal, irmão. Não tem explicação. Não tem explicação. Olha aí o Putin, com todo o poder dele. Já tem 2 anos, não acabou ainda com a guerra com a Ucrânia. 2 anos. Com todo o poder bélico da Rússia. Não consegue acabar com a guerra. Israel, em 6 dias, ganha a guerra toda. Não, é fora de série. Seria só mais uma informação documentária se não fosse tão extraordinário. É muito extraordinário. É muito fora da curva as guerras de Israel. Entenderam? Após a ocupação de Israel na Península do Sinai, o Egito, apoiado por então a União Soviética e Cuba, manteve ataques de guerrilha contra Israel de 1917 até 1970. Cuba e a Rússia ainda ficou alimentando guerrilha por mais 3 anos contra Israel. 3 anos de apoio de Cuba e Rússia. Só que se deram mal, que também perderam, tiveram baixas. 1.424 soldados foram mortos em Israel nesse período e 227 civis. Olha as baixas do outro lado. Quantos mortos aqui? 1.424. Olha as baixas do outro lado. Pelo lado do Egito, 10 mil mortos. É quase 10 vezes mais. Soldados e civis. Da Rússia, 50 mortos. E de Cuba, ainda perderam 180 soldados. Ainda perderam soldados também. É muito discrepante. Israel perde tanto, o outro lado perde 10 vezes mais. Entenderam? Avança aí para mim. Como vocês viram naquela reportagem, nessa guerra, anexou aqui, ó, Península do Sinai, anexou Jerusalém, anexou a Jordânia aqui, um pedaço da Jordânia, cresceu pra caramba Israel. Só que isso não é admissível para os povos árabes muçulmanos do mundo. Não é admissível, não se aceita isso. Avança aí para mim. Na primeira semana de janeiro, estarei trazendo o lado dos palestinos. Vai ser legal para a gente contrapor.
Guerra do Yom Kippur, vou passar por essa rapidinho, já estamos terminando a aula. Essa foi uma guerra covarde também, porque os judeus estavam celebrando um feriado religioso. Yom Kippur é o dia do perdão. Então, estava todo mundo de boa, celebrando, e aí vem a guerra repentina, um ataque repentino. De propósito, feito no feriado judaico. É a guerra do Yom Kippur. Mais um conflito militar ocorrido em 6 de outubro a 26 de outubro de 1973, entre uma coligação, uma coalizão de Estados Árabes, liderada pelo Egito, sempre o Egito. As últimas guerras que vocês viram aqui, sempre o Egito encabeçando. E a Síria contra Israel. O episódio começou com o ataque do Egito e da Síria, planejado para o dia do feriado judaico Yom Kippur. Forças do Egito e Síria cruzaram, respectivamente, a linha de cessar-fogo no Sinai e nas colinas de Golã. Inicialmente vitoriosos, os inimigos de Israel logo viram a reversão da vantagem. Pegaram de surpresa, começaram a vencer, mas logo depois foram vencidos de novo. Sempre. E a superioridade bélica de Israel, que revidou e venceu o conflito. Amém? Essa guerra acabou com Israel de novo vitorioso. Em 1978, 5 anos depois, em Camp David, nos Estados Unidos, foi firmado um acordo de paz entre Israel e Egito, onde a nação israelita devolveu o controle da península do Sinai ao Egito, que perdura até hoje. Estão vendo aqui, ó? Está aqui o presidente egípcio, Anwar Sadat, só os antigos vão lembrar desses nomes. Anwar Sadat, e do outro lado, Menachem Begin, de Israel. E aqui no meio, o presidente Jimmy Carter. Só quem é velho que vai lembrar disso aqui, né? Jimmy Carter. Depois, você vai ver foto em Camp David, de acordo de paz entre Israel e seus inimigos, com Bill Clinton, vai ver com Barack Obama, vai ver com Trump. Toda vez, os Estados Unidos tenta mediar um acordo entre eles. Desde 1970 e pouco aqui, ó. Isso é significativo porque Israel devolveu a península para o Egito. Agora, presta atenção aqui, por favor. Entre aspas, Israel e Egito são aliados. Hoje. Tem acordo de paz, é aliado. Mas não é historicamente, não foram eles que atacaram as últimas 3 guerras? Foram. Esse acordo é só para inglês ver. É um acordo comercial, praticamente. Entenderam? Mas no coração dos egípcios, eles amam Israel agora? Só estão aliançados por acordo. Claro que não. É um acordo. Ok? Mas continua sendo Egito beligerante contra Israel. No coração deles, eles são beligerantes. Avança para mim, vamos lá. E aí teve a Guerra do Líbano, em 82. Vocês lembram dessa? Não, ninguém lembra dessas guerras, passou para trás. Alguns de vocês nem tinham nascido ainda. Tem gente aqui que não nasceu, nem era nascido nessa época. Eu estou nascido desde quase a época da Guerra dos 6 Dias. Vocês não nasceram nem do Líbano. Mas vocês se lembram dessa figura que era muito marcante, né? Yasser Arafat, lembram dele? Esse velhinho aí, ai, irmão. Isso aí era terrível. Isso era um guerrilheiro terrível contra Israel. Yasser Arafat. Aqui tem foto dele novinho, ó. Tá ele novinho aqui, agora como ele estava mais velho. Ele é o líder, não, está vivo não, morreu em 2004. Morreu em 2004 e segundo a União Soviética, ele foi envenenado com polônio. Foi envenenado com material radioativo para ele morrer. Existe isso? Só nos filmes de Hollywood? Não. Sabia que existe esse tipo de atentado terrorista com material radioativo? Envenenaram o cara, foram botando na comidinha dele, sei lá como é que fizeram. Segundo a Rússia, ele foi morto por envenenamento radioativo. A Rússia trabalha assim. Polônio joga lá, o cara se contamina, morre. Essa guerra do Líbano foi rápida também. O Líbano invadiu lá a parte de cima e já logo desbaratou.
As forças israelenses invadem o sul do Líbano em resposta a ataque da Organização para a Libertação da Palestina. A OLP só existe por causa disso. A OLP foi criada para tirar Israel do contexto. Querem libertar a Palestina de Israel. E se baseavam lá no Líbano. Após 2 meses de intenso bombardeio israelense, é negociada a retirada da OLP da capital libanesa. Quem teve que bater em retirada foi o Arafat. Guerra do Líbano, passamos. Vamos lá, 82, avança aí para terminar. Falta falar de dois movimentos. A anexação de terras e a primeira e segunda intifada. O que é isso, pastor, intifada? Estou sentindo falta do Grilo, né? Que já teria feito umas 2 ou 3 comentários aí. Não sei porque o Grilo não está aí hoje. Hoje ele estaria fazendo um comentário, com certeza. Ele é nascido nisso tudo, irmão. Ele é antigo. Ele é um ancião de dias. Ele viu... Grilo está na terra antes da primeira guerra de Israel, já estava na terra, Grilo. Duvido que ele não ia falar um monte de coisa aí, irmão. Ele conhece a Guerra dos 6 Dias de 67, a Canal de Suez, 50 e pouco, ele conhece. Não sei porque ele não está aí. Vamos lá. Ainda no ano de 81, Israel declarou anexada as colinas de Golã, no Líbano. Ato não reconhecido pela ONU. Em 87, os palestinos da faixa de Gaza se levantaram em protesto contra a ocupação israelense. Intifada significa levante súbito, revolta. E esta revolta ocasionou centenas de mortes e durou até o Acordo de Oslo em 93. Em 94, Israel fez um acordo de paz com a Jordânia. Olha que interessante, tinha feito um acordo de paz com o Egito. Agora outro país árabe fez acordo de paz, a Jordânia. E assim definiu-se as fronteiras de ambos os países. A segunda intifada começou em 2000 e seguiu até 2005, quando, seguindo o propósito de Ariel Sharon, Israel deixa a faixa de Gaza após mais de 40 anos. Quem começou essa segunda intifada foi o próprio Ariel Sharon. Ele resolveu dar uma passeada na esplanada das mesquitas, lá na cúpula do Dom Dourado, que é muçulmano. Ele pegou a comitiva dele, o camarada era, vou lá provocar. Ele foi provocar a guerra, irmão. Vai lá com a comitiva dele, vou passear lá na mesquita. Deu uma guerra, deu uma briga lá terrível. E aí, depois de alguns anos, Ariel Sharon resolveu devolver a faixa de Gaza para os palestinos. Estava ocupado há 40 anos por Israel. Agora eu vou conectar com a vida real prática aqui, irmãos. O que eu falei que pode acontecer no final dessa guerra, agora, que a ONU não quer? E Israel ocupar de novo a faixa de Gaza. Esteve na mão de Israel por 40 anos. Israel agora não está mais ocupando a faixa de Gaza. Mas depois que eles arrasarem com tudo lá na faixa de Gaza, porque está arrasando com tudo, toda a infraestrutura, todos os prédios, tudo, vai sobrar uma cidade fantasma. A faixa de Gaza vai virar uma cidade fantasma. Qual é o perigo agora? Israel resolver anexar e botar colono lá na faixa de Gaza. Pode acontecer? Pode. Israel resolver fazer isso, mais guerra virão. Então devolveu a faixa de Gaza para ele. Nesse ato de poder, quando Israel devolveu em 2005, quem assumiu a faixa de Gaza? O Hamas. O Hamas assumiu a faixa de Gaza porque saiu Israel. Quem governa lá é o Hamas. Só que agora Israel resolveu que vai destruir todos do Hamas. Eles não querem deixar um vivo. O premier, o Benjamin Netanyahu declarou: vocês que estão escondidos em outros países, considerem-se homens mortos. Isso significa que não interessa que tenha acordo de paz. Existe a Mossad. A Mossad é tipo a CIA dos americanos. Eles vão infiltrar nos outros países, vão matar todos do Hamas. Todos. Todos. Inclusive os líderes estão no Catar. Pode esperar que esses caras vão morrer. São protegidos. Mas Israel dá jeito de entrar lá e matar esses caras. Já declarou: considerem-se homens mortos.
Quando é que vai acabar essa guerra aí? Quando Israel declarar que não tem mais nenhum participante do Hamas. É complicado isso. Os caras se entrincheiram, mudam de país, mas vai ter muita matança ainda. Avança para mim, vamos lá, para terminar. A primeira intifada ficou conhecida no mundo com essa imagem aqui. O povo palestino tacando pedra nos tanques de Israel. É lógico que isso aqui impacta negativamente para Israel. Não é? Essa imagem aqui impacta. Está vendo aqui um tanque de guerra e um carinha com a pedra se atirando no tanque? Lógico. Como é que fica a opinião mundial quando vê uma imagem dessa? A favor dos palestinos. Isso aqui não pode, isso aqui é crueldade, desproporcional. Estão tacando pedra, você vai tacar uma bomba neles? Israel ainda faz assim até hoje, irmãos. Se matar 10 dos israelitas, morre 100 do outro lado. Avança para mim. Finalizando a aula de hoje, já dei um panorama bom sobre as últimas guerras mais importantes. Quem quiser se aprofundar, pesquise. Vocês se lembram na época que a gente não tinha internet? Não lembra não, vocês estão tudo contemporâneo. Os mais antigos, lembra como é que a gente fazia a pesquisa na colégio? Biblioteca, se vira. Você tinha que ir para a biblioteca, pegar um livrão, ler tudo, fazer resumo à mão, não tinha digitação, não existia digitação no computador, você fazia à mão, com caneta, mó trabalhão, pesquisar, xerocar, também não era muito comum, não tinha scanner, era xerox. E aí você copiava a mão, apresentava na cartolina dobrada assim, fazia a capa de cartolina e entregava aquele negócio manuscrito. Dá trabalho pesquisar essas coisas? Dá. Mas quem quiser, faça a moda antiga. Entre lá. Tem uma molezinha, só ver vídeo. Tá tudo lá online. Que molezinha. Queria ver como se fosse na década de 80. Você tinha que correr atrás e fazer com a mão. 80, 90. Para terminar, o que ocorre agora com o ataque do grupo Hamas a civis israelenses, matando mais de 1.200 judeus? É a continuação da disputa pelos territórios ocupados. Você já sabe por que está tendo essa guerra. O revide israelense é a tentativa de destruir totalmente o Hamas. E nos recursos já contam cerca, por enquanto, atualizado. Quantos já morreram do lado de cá, dos palestinos? 15.523 palestinos. Só que entre esses, mulheres, crianças, velhos, civis. O mundo vai continuar olhando para Israel torto. Você está matando civis. Como é que foi o começo desse conflito? Só para te refrescar a memória. Solta aí, Alexandre, por favor. Jogaram de drone. Essa imagem vem de um drone. Ali o soldado de Israel, ali do lado do carro ali, jogaram um drone. É isso aí, meus irmãos. Pode acender as luzes. Para a gente finalizar, alguém tem alguma pergunta? Ainda tem uma propagandinha ali que eu não paguei. Tem alguma pergunta? É interessante que a gente está sempre cabeçando na profecia, o único povo que é alcançado por misericórdia. Isso é muito interessante. Ela está salientando aqui, quem não ouviu, que o Egito é sempre beligerante contra Israel, desde a independência. No entanto, o Egito vai ter misericórdia. Profeticamente, não vai ter a Síria também. Profeticamente, o Egito vai sobreviver à Batalha do Armagedon e vai ser um com Israel no reino milenar. Hoje são inimigos mortais, mas ainda haverá misericórdia para o Egito e para a Síria também. Não é interessante? Deus está no controle de tudo, tudo, tudo. Alguém quer fazer mais um comentário? Muito bom, pertinente. Quando Israel resolveu lá em Jerusalém, por que ele permite ainda que alguns grupos palestinos para continuar atuando ali contra a rocha? É uma boa pergunta também. Uma coisa é Israel ter dominado Jerusalém militarmente
como administrador daquela terra ali. Só que Jerusalém é um caso mais especial porque é sagrado, é santo. É santo para o povo. Israel não poderia impedir os árabes de irem até a mesquita da Cúpula Dourada, por exemplo. Aí causaria a guerra final. Uma coisa é Israel ter ocupado militarmente, outra coisa é impedir que os muçulmanos tenham acesso às suas mesquitas mais sagradas. Se fizesse isso, aí a história seria outra. Eu teria tido uma terceira guerra mundial já, irmãos. Exato, porque é deles, né? É deles. Acontece que há acordos em relação a isso. Israel domina militarmente, mas quem administra, se não me engano, é a Jordânia, a área das mesquitas. A área das mesquitas não é posse de Israel. A área das mesquitas pertence aos árabes. Israel só governa militarmente. Bota soldados ali em redor, controla as multidões, mas ele não tem direito de mexer nas mesquitas. Por isso, só Ariel Sharon ter subido a esplanada da mesquita deu a segunda intifada. Eles não aceitam a interferência de Israel direto nas mesquitas. Entendeu? Mas só que vai haver alguma interferência, não vai, irmão? Vai. Sabe por quê? Porque para o povo do Islã, a mesquita do Domo Dourado vai ser um lugar central. E Jerusalém, segundo as profecias islâmicas, vai ser a capital do Estado Islâmico ali naquele lugar. Existe um outro lado que vocês não conhecem, das profecias islâmicas. O Islã também tem suas profecias lá de Maomé. E está profetizado que o Islã vai dominar Jerusalém. Então Jerusalém, digamos assim, é o último ponto nervoso central dessa guerra. Tocar em Jerusalém é tocar a coisa mais preciosa de todas. Uma coisa é a faixa de Gaza, outra coisa é Jerusalém. Entendeu? Jerusalém é o ponto central que vai culminar na batalha do Gog e Magog, depois na batalha do Armagedon e finalmente na vinda de Jesus para acabar com tudo isso. Amém? Então vai ser interessante a gente ver todo o cenário que está se desenrolando para o Gog e Magog primeiro. Ainda não é Gog e Magog, mas vai chegar lá. E depois a última batalha, que é Armagedon, e finalmente o reino de Jesus estabelecido. Amém? Nós vamos ter uma cronologia bacana. Vamos ficar de pé, terminamos a aula de hoje. Tão longa quanto da semana passada, 1h40 de aula. Mas é o máximo que dá para fazer de resumo em pouco tempo, irmão. É muito detalhe, é muita coisa. Mas deu para entender que Israel está sobrevivendo sobrenaturalmente? Não é sobrenatural? É totalmente sobrenatural. Muito sobrenatural. Como é que Deus permite, né, que eles ganhem tantas, não percam nenhuma? Deus é maravilhoso, está no controle de tudo, amém? Então pode ter certeza, essa guerra com Hamas vai ser vitória de novo para Israel. Não é uma questão de eu achar. Deus não vai permitir que isso redunde ainda na invasão. Já vai vencer, vai fazer de novo outro acordo de paz, que não vale nada no coração dos palestinos, não vale nada. A raiva, o ódio, a vontade de destruir um ao outro continua no coração. Não me lembro de um texto específico sobre isso, não. Mas depois podemos procurar. É bom porque é um texto profético. Amém? Deixa eu liberar vocês. Logo mais à noite, culto. Venha adorar o seu Deus, aquele que governa o universo, governa Israel, governa o Brasil. Venha adorar aquele que tudo rege, né? Como disse Nabucodonosor, ele rege com os exércitos dos céus e com os moradores da terra. Então está tudo debaixo do controle divino. Amém? Santo Deus, louvado seja o teu nome. Por essa manhã que tivemos um pouco mais de entendimento de como tu operas aqui na terra, Senhor. Não é o acaso, não é, Senhor Deus, a sorte de Israel, é o Senhor que está no comando de tudo. Louvado seja o Deus, que nós podemos enxergar que neste momento está cumprindo sua vontade sobre o povo de judeu. Cumpra a tua vontade até que se cumpra toda a palavra profética e o teu reino venha. Muito obrigado por esse entendimento nessa manhã. Dá graça aos teus servos, possam retornar bem para os seus lares e logo mais voltar para adorar a ti, Deus vivo.
Senhor nosso, e adorar o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu poder sobre a terra. Louvado seja o Deus que tudo governa. Não há homem ou qualquer instituição que possa prevalecer à tua vontade. Bendito sejas tu, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos na paz de Cristo.